Olá, best-sellers! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com uma convidada especialista. E eu sei o que vocês vão dizer, todo mundo é especial, mas é porque cada vez eu trago uma pessoa mais exponencial nessa casa, né? Vocês concordam comigo? Quero que vocês me ajudem a receber aqui com muito carinho ela, que é nascida em São Paulo, advogada pós-graduada em Direito Médico pela Universidade de Coimbra, em Portugal, fundadora do escritório de advocacia Thaís de Araújo, o qual atua em todas as áreas do direito, com ênfase em direito médico e recuperação de crédito para empresas e hospitais. Também está como membro da Comissão de Direito Médico da OAB e comissões de leilões da OAB Lapa. Quero receber com muito carinho aqui nessa casa Thaís Araújo, que não é atriz. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, é um prazer te conhecer, obrigada pelo convite. Que bom, seja muito bem-vinda, essa casa é sua. E eu estava vendo aqui, né, na sua apresentação, que você se formou na faculdade de Coimbra. Uhum. Nossa, muito interessante, legal. Como que é lá? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu me formei aqui em São Paulo, em Direito, e eu iniciei minha pós-graduação lá na Universidade de Coimbra. Só que foi online. Os professores são lá de Portugal, tudo online, mas eu fiz aqui no Brasil, não cheguei a ir para lá. Interessante. Mas tem uma visão totalmente diferente da pós-graduação daqui. É uma visão bem ampla assim que eu tive do direito médico, porque ele abrangeu todas as visões do direito médico em todos os países. Portugal, Estados Unidos, Itália. Então, deu para abrir muito a minha mente com relação a isso. É interessante falar em abrir a mente. Queria fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui no canal para todos os convidados. Geralmente é a primeira, mas para você eu pulei. Qual foi o livro que deu uma virada de chave na sua vida? Então, eu gosto de ler bastante sobre diversos assuntos, assim. Eu acho que um livro muito bom que eu li recentemente foi O Homem Mais Rico da Babilônia. É sobre finanças. Ele te faz virar aquela chavinha sobre como que você guarda dinheiro, regras de prosperidade, coisas simples, detalhes simples que às vezes você não tem em mente, sabe? Não é um livro de direito, é um livro de finanças, mas é muito bom. Livro de direito tem muita informação que você precisa decorar, né? E como a gente vive nesse mundo, eu prefiro o meu lazer ser em outras áreas, sabe? Ver série que não seja de advogado. Eu imagino você vendo série de advogado. Ele tá errando nisso aqui. Ele precisa melhorar nisso aqui. Não dá esse É, negócio, a gente fica. eu começo já a pensar no caso, tipo, o que eu vou fazer? Não, tem que fazer isso, isso. Aí eu fico cansada, sabe? Ela tá Igual, trabalhando, assistindo. o meu noivo ama Suits. Aí eu não tenho paciência pra ver Suits, porque é uma série muito cansativa pra mim, né? Eu É, prefiro já ver, tipo, Grey's Anatomy, que é de médico. totalmente. Apesar de você tratar do direito médico. Mas por que você escolheu o direito médico? Eu sempre gostei da medicina, só que eu nunca quis ser médica. Eu sempre fui pro direito porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei dessa parte de humanas. E sei que se eu fosse pra medicina eu não ia me dar muito bem porque tem muitos cálculos, coisas que eu não gosto, assim. E aí surgiu a oportunidade, logo que eu saí da faculdade, essa pós-graduação em direito médico. E era uma área muito defasada, ainda é, né, um pouco. Você não vê muito especialista em direito médico, né? E aí eu fui de cara nessa pós, adorei o tema. E aí consegui unir o útil ao agradável, né? Virei advogada e também nessa área do direito médico. Interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar em um advogado que atuasse nessa área. Eu nem sabia que precisava de um advogado atuar nessa área, assim, Sim. específica. E me conta, você uniu o útil ao agradável, porque você disse que você sempre gostou da medicina, mas não se via como médica, por Uhum. exemplo. E conta pra mim, por que você escolheu o direito? Então, o direito, eu não vou mentir, porque uma por questão financeira, assim, é uma profissão que, querendo ou não, você consegue ir para todas as áreas. Eu quero prestar um concurso? Direito. Eu quero advogar? Eu quero fazer policial, essas coisas, sabe? Então, ele abre um leque de oportunidades para você. Nunca me arrependi, nunca pensei em trancar. Sempre, desde o primeiro semestre, eu tive oportunidades em estágio. Então, falar que o mercado está saturado é mentira. Tem muita oportunidade. E, assim, todo mundo precisa de advogado, né? Mesmo que não seja na parte contenciosa, litigiosa, eu digo, mas para fazer um contrato, para fazer um divórcio, é natural. É difícil uma pessoa que nunca precisou da lei, né?
É verdade, a Então, lei, ela rege a gente, né? De então foi, alguma maneira ou de outra. então foi por isso. Facilidades. Eu ia fazer, eu tipo, tinha pensado em fazer publicidade, propaganda, jornalismo, alguma coisa do tipo. Mas foi bem naquela época que o jornalismo não precisava mais de graduação na área, eu fiquei com certo receio de não gostar. E aí eu fui mais racional e fui pro direito. E como eu gostava de ler, então pra mim foi super tranquilo. Olha, eu vou te falar, eu fiz jornalismo e lê pra caramba. Mas, sabe, Humanas também, né? Você falou, e comunicação. eu me apaixonei desde o primeiro momento, porque assim, é uma profissão apaixonante, Uhum. mas é uma profissão apaixonante para quem se identifica com ela, acho que como todas as outras. Eu amo ler, mas eu Uhum. acho que eu não me identificaria sendo advogada, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que já vem com a gente, né? É É, o nosso propósito, aquilo é para ser pra gente. E falando, né, disso, de propósito, de tudo, você acha que o direito médico, as áreas que você atua hoje, são o seu propósito ou você acha que você ainda tem mais a alcançar? a gente sempre tem mais a alcançar, né? Mas assim, depois que eu abri meu escritório, como ele abrange diversas áreas do direito, direito médico, civil, trabalhista, previdenciário, criminal, etc., a gente vê um pouco de tudo, né? Então, eu sinto que eu consigo ajudar muito mais as pessoas abrangindo todas as áreas, né? Antes, quando eu trabalhava CLT ou associada em escritórios, eu era muito focada em direito bancário. Então, eu não me sentia muito feliz. Valeu de experiência, foi ótimo, porém eu não sentia que eu estava agregando, sabe? Eu, entre aspas, achava que estava prejudicando as pessoas, porque deviam para o banco, eram juros absurdos, e eu, né, eu sentia. Agora, no direito médico, eu consigo ajudar pacientes, consigo atuar na forma de liminares, internações, salvar vidas também. Sem falar questões de divórcio, uma mulher que quer se separar o quanto antes porque o marido bate nela, alguma coisa do tipo, sabe? Então, Entendi. E olhando assim, todos essas áreas que você mesma atua em todas as áreas? não, eu não. Não dá conta, né? É a mesma coisa que um médico querer atuar em todas as áreas, né? É Não tem impossível. como. Eu, Thaís, cuido da parte civil do meu escritório, que seria a parte de cobrança de inadimplentes, o direito médico em si, e a parte de direito imobiliário, leilões. Agora eu tenho outro sócio que cuida da parte criminal, outro previdenciário, trabalhista e assim por diante. Entendi. E quando você decidiu montar o seu escritório, porque você já vinha trabalhando com outros advogados associados e tal, qual foi o pontapé inicial? Pô, eu tenho que montar meu escritório, porque agora não dá mais para ficar nisso aqui. Uhum. Qual? Depois da pandemia, eu acho que muita gente começou a querer ter mais qualidade de vida, mais tempo com a família, né? Possibilidade de trabalhar, viajar, home office. E isso impactou muito na minha vida, assim. Depois eu comecei a trabalhar no escritório que é totalmente presencial, aqui na Paulista, inclusive, e não estava feliz, sabe? Recebia um salário relativamente bom, mas era muita cobrança para pouco retorno, muito estresse. Eu ia de moto todo dia, ia e voltava, corria risco, né, de vida, que aqui em São Paulo o trânsito é insano, é muito perigoso. E aí eu comecei a pegar uns casos particulares por fora, trabalhava de final de semana ou à noite, e aí eu vi que isso me dava mais retorno do que eu trabalhando CLT. E aí foi quando eu virei a chavinha e falei, não, vou trabalhar para mim porque eu posso receber mais. Eu fico home office, trabalho, posso viajar e trabalhar, curto minha família, minha cachorra, todo mundo e sou mais feliz, né? Foi isso que. É sempre a maioria das pessoas que decidem empreender é porque querem parar de se estressar, né? Uhum. Às vezes a gente se Não que não estressa um tem pouco, não se estresse, não né? tem estresse, né? Ah, vou trabalhar menos. Mentira! Não, não, não é. Porque no CLT você tem um horário, né? Você vai Uhum. embora, acabou. Mas é uma coisa assim que meu sócio sempre fala. É, ele pode trabalhar 24 horas por dia. Mas às vezes uma pessoa tá com ele lá em Dubai e essa pessoa tá com ele em Dubai. Tava nós dois lá. E a pessoa do lado incomodada porque ele parou para receber uma ligação de trabalho. E aí olhou assim para mim, olhou para ele. Quando ele voltou, a pessoa meio incomodada e saiu de novo para atender uma ligação de trabalho. Eu também saí. E quando a gente voltou,
a pessoa perguntou, nossa, mas você não tá de férias, tá aqui assistindo o espetáculo aí, ao invés de ficar aqui e assistir, ficar Uhum. saindo pra atender ligação. Ai, quando eu tô de férias eu não atendo ninguém. Aí ele falou, tá, quando que foi a última vez que você viajou? Ah, no ano passado que eu tava de férias. Ele falou, então, eu posso fazer isso aqui todos os dias, porque eu atendo a ligação de trabalho durante as minhas viagens de férias, que eu faço todos os meses que eu quiser. Uhum. Então, é, é lógico, toda toda decisão tem uma renúncia. Se você decide trabalhar para você e você vai ter mais tempo para sua família, para viajar, para curtir, mas você vai estar ali com a sua família, você vai precisar atender uma ligação de trabalho. Sim. Você vai precisar, às vezes, sair correndo porque seu cliente foi preso por alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Vai acontecer. São ossos do ofício, Uhum. né? E às vezes as pessoas não entendem essa diferença. Que a gente sai do CLT, a gente acaba trabalhando mais, mas a gente trabalha mais com mais qualidade de vida. É, Né? exato. E me conta uma coisa, quando você é bem novinha, 30 né? anos já. 30 anos, você já é formada há quanto tempo? Há 10 anos, acho que você. Não, menos. Eu me formei em 2017. Faz pouquinho tempo, já está bem, muito bem Uhum. sucedida em bastante pouco, bem pouco tempo. Né? Sim. Tem advogados que eu já vi que ficam a vida toda, tem, né? É, às vezes demora pra passar na OB, às vezes demora pra. E assim, eu nunca sonhei em abrir meu escritório. Foi a questão da vida, da experiência, porque no começo, na faculdade, muita gente saía da faculdade e já abria, fazia uma sociedade, abria o escritório, me chamaram, eu não quis, porque eu não sentia segurança. E eu realmente eu precisei atuar como CLT, como associada em outros escritórios para pegar essa confiança. Então A foi muito bom. experiência, né? A gente pega Experiência. experiência para poder aprender tudo no início, a gente não tem confiança de que vai ser possível, É. né? E depois vai levando, vai indo e a gente vê quanto a gente é capaz. Queria que você contasse para mim qual foi o caso mais impactante, o caso mais difícil que você teve que resolver. Hum, uma experiência que eu tive no estágio. É para você ver como a faculdade às vezes muda a nossa mente, te adequa, né, a atuar no direito. Eu pensava que eu nunca ia conseguir defender, por exemplo, sei lá, uma estupradora, alguma coisa do tipo no começo da faculdade. E a faculdade te ensina a ter em mente que você não vai defender o ato que ele praticou, mas sim adequar a lei ao caso dele, entendeu? Eu trabalhei, estagiei no CEAGESP por 2 anos, e lá tinha um advogado muito bacana, né, o meu chefe, e ele falou assim, Thaís, eu vou atender aqui um cliente particular, você quer ir na consultoria comigo para você pegar a experiência? Eu falei, opa, né, vou. Fui. Era um caso de pensão. E o pai, né, ele queria parar de pagar pensão para ela, porque ela tinha feito 18 anos, tinha entrado na faculdade, então, em regra, ele teria que continuar pagando a pensão. Ele queria cortar. Só que aí ela acabou falando que o pai abusava dela desde os 13, quando os pais se divorciaram e ela começou a ficar 15 dias na casa de um e do outro. E assim, na audiência, que foi logo uns dias depois, quando eu via o pai, né, você sente uma raiva, deu uma vontade de falar pro juiz, ó, né, esse cara abusa dela, só que você não pode, porque é uma juíza da vara da família. Você tem que separar, tem que ser fria e separar, ó, se quer alegar violência, estupro ou abuso sexual, é na vara criminal. Então aquilo foi bem difícil para mim, mas depois, com a experiência, você começa a ver que realmente tem que separar as coisas, ser mais fria e, ao mesmo tempo, humanizada com o seu cliente. E qual foi o caso mais fascinante que você já trabalhou? Fascinante, fascinante. Olha, tem tantos. Assim, eu digo que na época da pandemia, quando eu comecei a atuar na parte do direito médico, muita coisa mudou. Foi muito legal porque as pessoas parece que mudaram a mente, assim, de tanto que eu te falei da parte de home office e tudo mais, quanto a lei. A jurisprudência mudou, a forma de audiência mudou para online. E naquela época, muitas pessoas que ficaram internadas por Covid, elas não tinham vaga no SUS, então ia para o particular. Então, aquilo gerou uma inadimplência gigantesca para os hospitais particulares, né?
Porque a pessoa entrava às vezes inconsciente, mas o hospital tinha que atender, porque ele tinha que priorizar a vida, conforme a Constituição. E depois que a pessoa era salva, né, retornava do coma, era curada, ela não tinha como pagar. E às vezes era dívidas de 200, 300, 400 mil para mais. Então aquilo foi um estudo muito detalhado de como que a gente ia fazer para recuperar, para ajudar o hospital, porque na época eu trabalhava para o hospital particular. Então foi muito fascinante para mim tentar adequar a lei, as defesas, as teses com relação a uma pandemia que era tudo novo mundialmente, né? Interessante, muito interessante. E é, quando você. Eu conheço uma advogada, Vanessa, ela atua no direito digital. E no início da carreira dela, ela é bem pequenininha, assim, novinha também. Então ela tem, a gente brinca que ela tem carinha de adolescente. E a gente fez até uma coautoria que ela assinou junto com a gente. E ela escreveu um texto nessa coautoria onde ela conta um episódio que ela viveu logo no início da carreira dela, que ela já tinha atuado antes e tal, mas foi tipo um dos primeiros casos ela no escritório dela, que aconteceu dela ir e o advogado da outra parte era um advogado grandão, né? E aí ela ouviu ele dizer assim: essa advogadazinha aí, não vou passar por cima dela que nem um caminhão. Mais ou menos isso que ela conta. Você já passou por uma situação assim? De um advogado te... Achar que te subestimar. Infelizmente a gente vê muito isso, Por né? ser De mulher, por ser conflito. novinha. Sim, exato. Tinha vezes que eu até pensava, nossa, eu deveria ter cara de mais velha, porque passa mais credibilidade, né? Igual um médico mais velho, você pensa que ele já tá formado há anos. Às vezes não, às vezes ele se formou em medicina ano passado, por exemplo. Mas a gente julga muito pelas aparências. No começo eu até pensava, não, eu vou comprar um óculos 100 grau mesmo, porque eu já sou operada da miopia, para passar mais credibilidade. Então, nós mulheres, às vezes a gente pensa muito isso. Depois que você começa a pegar a experiência, a se empoderar mais, que você começa a ter essa visão. Mas, sim, sim. Muitos advogados, em vez de se ajudar, às vezes querem passar por cima, né? Uhum. Já aconteceu com ela também, dela tá no escritório dela, e aí chegar um senhor e falar para ela assim: eu quero falar com o doutor Vasques. Ela, eu sou a doutora Uhum. Vasques. Não, não quero falar com você, eu quero falar com o seu chefe. Ela, tá, mas eu sou a doutora Vasques. E o cara virar as costas e ir embora. Já aconteceu uma coisa Nossa. parecida, alguma coisa parecida com você, quando você montou o seu escritório, uma coisa do gênero? Porque você é jovem, né? Você imagina um advogado, tão novinha, e aí às vezes já aconteceu uma coisa assim com Uhum. você? Já aconteceu na época de estágio. Logo no começo, bem no comecinho, quando eu nem sabia que era uma petição direito. Estava no primeiro semestre da faculdade, iniciei num escritório de advocacia bem pequeno, na Serra Corá, na Lapa, e atuava no ramo bancário, Banco Santander. E aí, na época, não tinha muitos processos digitais ainda. Estava naquela migração de digitalização, então eu ia para vários fóruns presenciais. E naquela vez, eu fui no Fórum João Mendes despachar uma petição, que era uma petição de juntada de, na época era tipo um disquete. E aí eu li a petição, entendi. Eu fui com a chefe dos estagiários na época. Aí entrei na sala do juiz. Aí, de propósito mesmo, ele perguntou, mas qual que é essa petição? Qual que é a petição, a cópia, a original? Né? E eu sabia responder, e eu respondi, só que ele começou a me trazer de perguntas desnecessárias, e eu fiquei nervosa. Aí ele falou, eu não converso com o estagiário, manda seu chefe aqui. Foi tão, assim, humilhante, e de forma desnecessária, totalmente. Igual como tem juízes que às vezes exigem que o advogado vá de gravata, ou use uma vestimenta super, né, de forma assim desnecessária. Então acontece muito. Depois que você começa a pegar a segurança, a rebater, porque você não pode ficar de cabeça baixa, mas na época, com 18 anos, eu ia falar o quê? Primeira vez, eu pensei que eu estava errada. É bem complicado, né? E muitas pessoas, quando passam por isso, às vezes perdem até o interesse por aquilo, né? Fala, Uhum. não, isso aqui não é pra mim, porque eu faço tudo errado, né?
Em algum momento já passou esse tipo de pensamento pela sua cabeça? Ou mesmo com algum percalço, você nunca pensou em desistir? Nunca pensei em desistir. Lógico, você fica um pouco insegura, mas você tenta batalhar naquilo. Igual na OAB, eu não passei de primeira na OAB. Mas aquilo foi uma motivação que eu falei, não, agora eu vou estudar mais. Eu vou estudar mais, 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 mais. Porque eu também queria proporcionar um emprego melhor, né? Uma qualidade melhor para minha família. E aquilo foi a minha motivação. E aí eu passei e falei, meu Deus do céu, graças a Deus. Que bom. Passou de segunda? Desafios. Aham. Tá, mas tem gente que demora muito mais, né? É. E conta pra mim, teve algum caso que você falou assim, não, esse caso eu não vou pegar? Olha, os casos criminais, eu pensei que estaria um pouco mais restrita, né? Por questão de ética. Principalmente também voltado a animais, que eu sou muito defensora nesse sentido. Nunca surgiu um caso. Como eu te disse, o direito fez eu abrir bem a minha mente com relação a isso. Mas tem casos bem complexos, eu digo, do cliente. O cliente é antiético. Então me fez negar não pelo caso dele, mas pelo cliente. Às vezes eu puxei a ficha, a pessoa tinha má fé com relação ao pagamento dos honorários, queria fazer uma certa falcatrua, queria que eu agisse de forma antiética. Então isso me fez, não o caso em si, mas o cliente. Ah, perfeito. Então, não é sobre, no final das contas, não é sobre o caso, né? É sobre a pessoa que está ali por trás daquele caso. Exato. É, e já aconteceu de você representar uma pessoa e a pessoa ela tem que ser totalmente transparente com o advogado, porque senão o advogado não consegue agir e até consegue, mas age da forma errada dependendo do que a pessoa disser. Já aconteceu de você pegar um cliente que mentiu para você? Não, não, nesse caso não. Às vezes ele ficou meio estabanado para explicar, e aí, por sorte, antes de eu entrar com a ação, ele me explicou certinho, aí deu certo. Mas com um advogado amigo meu, bem na audiência, ele falou totalmente o contrário, ele foi pego de surpresa. Ele falou, nossa, ele se passou por tonto, né, na audiência, na frente do juiz, com as testemunhas. Isso acontece, não é só meme não que a gente vê na Complicado, internet, né? não. E assim, geralmente eu acho que isso aí acontece muito em caso de pensão, Trabalhista, criminalística, trabalhista, né? aham, no civil nem Acontece tanto. bastante. Uma coisa, você falou de trabalhista, eu lembrei de uma coisa, já aconteceu comigo. Comigo não, na verdade. Eu tinha um patrão, quando eu era chefe de cozinha. Eu tinha um patrão que eu sempre ia junto com ele nas audiências. Ele adorava me levar nas audiências para representar ele, porque era para mim aprender para quando ele não pudesse ir, eu ir. Aham. E só que ele fazia uma coisa que me deixava muito com a pulga atrás da orelha. Todas as audiências que ele ia lá com o advogado, que a pessoa estava com o advogado dela, ele dava um jeito de comprar o advogado da pessoa. Hum. E ele falava assim pra mim: eu pago pro advogado dela o triplo, mas eu não pago pra ela. Você já pegou uns cascaduras assim, tanto quanto como cliente, como a outra parte? Uhum. Já peguei um caso que eu suspeitei que o advogado foi subornado pela outra parte, sim. Porque ele fez um contrato tão mal feito e com uma cláusula tão a favor da outra parte e de forma desnecessária que realmente eu duvidei. Eu não vou abrir aqui, e também é uma desconfiança, não cheguei a acusar, mas eu cheguei a falar com ele, por que você fez isso? E ele desviou o assunto e assim, a gente sente quando é, né? É, Mas quem sou eu pra acusar? tá certo. Bom, a gente está chegando na reta final do nosso episódio e eu queria que você desse um conselho para quem está iniciando na faculdade de Direito, está passando pelos percalços que você já passou, para também para quem tentou fazer a prova da UAB, não conseguiu. Queria que você desse o conselho para essas pessoas, para não desistirem. Uhum. Para a prova da OAB, o importante é o quanto antes faça a prova, né? Porque tá fresquinho na sua mente, né? Você estudou para isso, então faça o quanto antes. Até para relação a arrumar emprego, você tem mais áreas, né, para atuar. Você pode atuar na advocacia, escritórios, concursos que exigem OAB. E assim, não desistir, ser persistente, às vezes mudar a sua tática.
Na primeira prova que eu repeti, eu vi que o tempo me venceu na prova, nem foi tanto a falta de conhecimento. Então você tem que ser estratégica para você pegar as questões que você tem mais facilidade e depois deixar as difíceis por último, para não perder tempo. E também buscar, às vezes, um cursinho. Na primeira fase eu fiz sem nada, sem nenhum curso. Eu vi com um vídeo no YouTube, por estratégia concursos e outros, que é vasto, né, no YouTube e em rede social. Agora, na segunda fase, eu fiz pela Damásio. Foi muito boa. Ela te ensina os macetes certinhos de como que você vai usar uma uva de com o que que você vai escrever. Então, assim, é uma dica que eu dou para as pessoas que estão cursando direito hoje. Tá certo. E eu queria que você deixasse também uma reflexão e as suas redes sociais. As minhas redes sociais é escritório Thaís Araújo, WhatsApp 11 959901774 e estamos disponíveis para atendê-los, tá? Lá já pode clicar no WhatsApp, no Instagram, já vai ser direcionado a um dos nossos atendentes. E é isso. O direito, nosso diferencial aqui no escritório é uma forma ética e humanizada de lidar com os clientes. Então, nós temos uma vasta gama de advogados que atuam de forma personalizada para o seu caso. Então, entrando em contato com a gente, você vai ver que é nosso diferencial. Então, gente, para você que conhece aquela pessoa que precisa de um bom advogado, ou aquela pessoa que quer tá estudando direito ou quer falar com um advogado por algum motivo, manda esse vídeo para ele, porque tudo que é bom, a gente compartilha. Clica aqui no sininho, não esquece para não perder nenhum conteúdo. E você que quer ter o seu próprio podcast, também chama a gente aqui, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Virada Literária. Até o próximo!